Então Deus estava dando advertência: quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Questione qual é a vontade de Deus. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego, e eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor, mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, né? Se for bom para as finanças, está tudo bem. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos, e justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Deus diz: portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Deus estava dando advertência: quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Deus está dizendo: você vai se lembrar do Senhor seu Deus, Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Ou seja, Deus está dizendo: você não vai chegar lá sozinho, e eu não quero que quando chegar, imagine que conseguiu alguma coisa sem mim. Com essa perspectiva, eu gostaria de tentar chamar a sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus. A primeira delas diz respeito, né? Eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta, diz respeito à questão da vontade de Deus. A pergunta é: a vontade de quem deve ser realizada? Porque edificar com Deus, negociar com Deus, não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo. Porque alguns são mais ou menos assim: eles não oram para tomar decisão, eles não buscam a direção de Deus para os planos. Depois que resolveram tudo, sai, aí eles começam a dizer: dá um jeito de abençoar aí, tipo, corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor. E muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 15, diz o seguinte: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele está dizendo, antes de um projeto, né, que obviamente visa o lucro, antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido, questione qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego, e eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor, mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, né? Se for bom para as finanças, está tudo bem. Nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus. Ontem uma pessoa conversando comigo dizia: pastor, o que o senhor considera uma das coisas assim mais importantes no ministério? Eu falei: eu vou te responder algo que não é só para o ministério, é para a vida. É viver a liderança do Espírito Santo. É andar não só na vontade claramente revelada na Escritura, aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado, mas aquilo que a gente não sabe. A Bíblia não diz em que cidade eu e você deveremos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro, mas diz que a gente deve dizer, se Deus quiser, porque Ele tem planos personalizados. E a única forma de ter acesso a isso é através da oração, rendendo-se à vontade dEle e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e confirmação. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Então às vezes as pessoas querem saber: cara, o que você fez para dar certo, né, essa área da sua vida? O que você fez para dar certo nessa questão do ministério? O que você fez naquela? Eu normalmente digo: a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo, né? Porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer, mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos.
E muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que Deus fala com ele, vai para aquela estrada que está deserta, tipo que não tem ninguém. Não só não está acontecendo nada, mas não tem ninguém. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E quando ele chega lá, realmente não tinha ninguém parado por lá. Mas ele chega no timing correto da passagem de uma pessoa. Ele deixa um avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa. Ele ganha aquele etíope para Jesus. E a tradição, esse registro não está na Bíblia, mas a tradição, e há muitos registros antigos, indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Aquele que parecia um trabalho pequeno, ia determinar o curso não só de uma cidade, mas de uma nação. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos. E justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Agora, isso não vale apenas para uma direção ministerial, vale para tudo que nós vamos fazer. Gênesis, no capítulo 26, nos diz, nos versos 1 a 6, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Era o conselho que toda a consultoria da época daria? Não. Mas quando Deus dá uma direção, a gente obedece. Resultado, versos 12 e 13 de Gênesis 26 diz, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Eu e você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Você com Deus é diferente só Deus com você. Não é você que sai na frente liderando e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás dizendo só aqui para fazer tudo aquilo que você determinar. Mas quando nós entendemos que nessa parceria Deus é não só o sócio majoritário, mas o Senhor das nossas vidas e permitimos que Ele nos direcione, não só por meio de se render a essa vontade personalizada, mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, verso 14, Jesus nos sinaliza a verdade. Aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo. Nós temos João Batista pregando, né, o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os soldados, verso 14, perguntaram a ele, e nós, o que devemos fazer? Porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas, né? Os publicanos chegam para ele e aí? Ele diz, não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, não permita extorsão no seu negócio. Os soldados perguntaram, e nós o que devemos fazer? Verso 14, ele disse, não sejam prepotentes. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo, com o salário que vocês recebem. Né? Nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados. Alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas, querendo que Deus abençoe aquilo que Ele mesmo proibiu. Como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de um momento, isso é algo singular, meio fora do curso normal da narrativa bíblica, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Estava possesso de uma legião de demônios. E que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus. Estava no poder dele dizer sim ou não. Ele diz, nos permite entrar na manada de porcos? Eram milhares de porcos. E o Senhor Jesus disse sim. E a Bíblia diz que por conta do que aconteceu, eles precipitaram-se em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu. Eu muitas vezes ficava chocado lendo isso. Dizia, Jesus, o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou, não? Não estamos falando de um, de dois. Estamos falando de uma manada enorme, gigantesca. Por que é que o Senhor não interferiu? Por que é que o Senhor não protegeu esses bichinhos?
Agora, se você for olhar o preceito da lei vigorando na época, eles não podiam nem criar e nem comer porco. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários à sua palavra e aos seus princípios. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que Ele diz. Eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo. Quem está entendendo? Alinhar-se à vontade de Deus vem desde os princípios claramente revelados na Escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus está dizendo: se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje eu te ordeno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar na cidade, eu vou te abençoar no campo, eu vou abençoar a sua linhagem, eu vou abençoar o seu gado, eu vou abençoar se você andar em obediência. Mas de alguma forma a gente tem relativizado a obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus: se o Senhor me abençoar, talvez eu obedeça. Deus está dizendo: não, a regra do jogo é diferente. Se você me obedecer, é que eu te abençoo, e não o contrário. E quando a gente começa firme nessa disposição de dizer vamos construir dessa forma, né, tudo muda. E deixa eu falar algo difícil de você digerir. Se quando Jesus diz dai a César o que é de César, assim como ele diz dai a Deus o que é de Deus, se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio, o que Jesus falou não seria verdade, ou no mínimo não seria justo. E se alguma coisa do que ele falou, uma só, qualquer, não pudesse ser levada ao pé da letra, por que é que o resto seria? Se alguma parte do que ele falou não é digna de confiança ou credibilidade, ou vai ser colocado em xeque, ou a gente diz, não, valia para aquela época, mas não para hoje, por que é que o resto vale? A verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé, de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária, sobrenatural, e a intervenção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Esperamos que tenha ajudado de alguma forma. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem os nossos vídeos. Não perca, sempre nas descrições dos nossos vídeos, tem dicas importantes para quem quer ficar ainda mais motivados para prosperar. Muito obrigado.